E aí, pessoal? Vamos entrar numa nova sessão do curso agora, que é para falar sobre Git e GitHub. Aqui que vai ser ah, a ferramenta que a gente vai utilizar, o repositório para trabalhar com Git. Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, o que é controle de versão? E, mais do que isso, por que a gente está falando sobre isso, né? Bom, eu falei para vocês que para você lá no começo, quando a gente falou sobre o modelo de projeto, que a maneira como você vai trabalhar, geralmente, para desenvolver esses ativos de machine learning, ou para trabalhar com software em geral, é que você vai trabalhar com múltiplas pessoas. Né? E você vai estar dentro de um time, geralmente esse time vai ser estruturado dentro de um modelo ágil de desenvolvimento e tudo mais. E o software, ele vai ter que ser compartilhado e desenvolvido por múltiplos indivíduos. E aí, geralmente, cada grupo de indivíduo ou cada indivíduo vai ficar responsável pelo desenvolvimento de uma parte específica do software. Geralmente, isso significa que, por exemplo, o engenheiro de dados vai ser responsável por implementar o código de aquisição e limpeza de dados. O cientista de dados vai ser responsável por desenvolver o código dos modelos preditivos. O engenheiro de machine learning vai ser responsável por desenvolver o código de produção e otimização dos modelos preditivos desenvolvidos pelos cientistas de dados. E assim vai, né? Cada pessoa dentro do time vai ter sua responsabilidade dentro do ativo como um todo. Só que compartilhar código não é a mesma coisa que compartilhar, por exemplo, arquivo de Excel, que compartilhar, por exemplo, PDFs, compartilhar documentos do Word. Pensa assim, quantos aqui já não fizeram trabalhos em grupo e acharam uma porcaria, por exemplo, ter que compartilhar documento do Word? Porque, eu estou trabalhando aqui, aí você manda para o seu colega fez alguma outra coisa, então ele vai lá e cola em cima, e tem sempre no trabalho em grupo, tem um cara que fica responsável por consolidar tudo. Então é meio que tipo, cada um faz sua parte, depois manda para esse maluco, que é sempre o mais preguiçoso do grupo, que menos faz, e esse cara consolida. É, e esse formato pode funcionar bem no colégio, mas ele não funciona bem no ambiente profissional. Né? E naturalmente que lá no começo dos anos 2000 e final da década de 90, isso era um problema comum. Né? Especialmente quando o software estava virando um negócio realmente um negócio muito popular, era muito difícil fazer esse compartilhamento de código de uma maneira efetiva. E mais do que isso, mais do que os problemas para você compartilhar entre as pessoas, tinha os problemas de versionamento, né? Então, por exemplo, eu fiz uma modificação num arquivo Word, se eu não salvo a versão anterior do arquivo Word, se eu fiz alguma modificação no meu relatório que gerou algum tipo de problema, eu não consigo voltar para uma versão anterior, a não ser que eu tenha salvo ela. Então fica tudo a cargo do usuário garantir que esse versionamento seja feito, para que se der algum tipo de erro eu consiga voltar. E em software, todos aqui que já desenvolveram algum tipo de programa sabem que isso é crítico. Né? Porque é muito comum a gente desenvolver features e, eventualmente, essas features, por mais que ela passe por todo um processo de testagem, ela pode gerar algum erro quando ela entra em produção que a gente não espera. Ela pode ter algum tipo de problema que a gente não conhecia. E aí passa a ser crítico que você consiga voltar numa versão anterior do código, onde aquele erro não exista, né, para que o seu aplicativo, o seu programa, continue sempre funcionando para os usuários. Então, o controle de versão, ele nasce com esse propósito de rastrear e gerenciar alterações do código de software. E a verdade é que o controle de versão, ele é um grupo de ferramentas que justamente vão ter esse papel de ajudar no compartilhamento do código e rastrear as versões. Então ele vai ter como característica conseguir manter o registro,
de todas as modificações que foram feitas, com histórico para poder ser acessado, e os desenvolvedores vão conseguir trabalhar em conjunto e fazer modificações dentro desse mesmo ambiente, vamos colocar assim. E o controle de versão virou uma parte essencial do desenvolvimento de software, e todo mundo que quer trabalhar com software deveria aprender sobre controle de versão, né? Então é algo que mesmo para projetos pessoais ou projetos que não são de software, sei lá, quero trabalhar com Word, quero trabalhar com PowerPoint, o controle de versão funciona muito bem. Então, no final, ele tem já todos esses benefícios que eu destaquei, né? De conseguir controlar a versão, de compartilhar o código entre muitos indivíduos, de evitar conflito de trabalho e assim vai, que são essenciais para um desenvolvimento saudável. E dentro disso, o que é o Git? O Git é um dos sistemas disponíveis de controle de versão. Eu iria um pouco mais longe, que não é só um, é o, talvez, sistema de controle de versão, porque é de longe o mais popular, que ele é completamente aberto, e ele é também público, é open source e é gratuito, então a gente não precisa se preocupar em pagar nada. E ele tem como característica, o Git em particular, que ele trabalha no formato de repositório, e o repositório, essencialmente, é uma representação do seu trabalho, e aí ele trabalha com o repositório local, que é o repositório que está na sua máquina, e o repositório remoto, que é o repositório que está acessível a todos os usuários. Em essência, cada pessoa, cada indivíduo de um time tem uma cópia do repositório remoto na sua própria máquina, que pode fazer alterações sem gerar nenhum conflito com o repositório remoto. E aí, uma vez que eles estão satisfeitos com as modificações que você faz, com o trabalho que você fez, você pode mandar isso de volta para o repositório remoto. Então, a gente vai ver em mais detalhes sobre como o Git funciona. Então, ele é um sistema que a gente fala distribuído, né, porque ele tem essa cópia. Ele é de alto desempenho, porque as características de desempenho, de velocidade, de mesclagem, de comparação, é tudo muito otimizado. Ele é altamente seguro e tem uma integração, ele mantém uma integridade do código-fonte super rígida e forte, e ele tem uma série de ferramentas de criptografia, e ele é extremamente flexível, né, e permite o trabalho a maneira como você trabalha ser customizada para cada tipo de time. Então você consegue trabalhar em estruturas que a gente fala que são não lineares, onde você divide o desenvolvimento da ferramenta em várias árvores, por exemplo. Então o Git, ele é o principal ferramenta no mercado, porque ele é a melhor ferramenta no mercado para controle de versão, só que ele tem um problema, que é a curva de aprendizado, né? Porque o Git não é algo tão simples e direto da gente entender como funciona e aprender, porque ele tem uma sintaxe própria baseada em comandos, que a gente vai começar a entender nas próximas sessões.